E aí, meu povo, vamos lá? Juntos, motivados nessa maratona de aulas online, né? Firmes e fortes, porque grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. E é isso que nós somos. Então vamos seguir. O tema da aula de hoje é Formação do Território Brasileiro no século XIX. Então, nós já estudamos os principais acontecimentos do século XVI, que foi a extração do pau-brasil, da cana-de-açúcar. No século XVII, a gente viu aí a interiorização com a pecuária, com o extrativismo na região norte. No século XVIII, a gente viu aí o destaque para a mineração. E agora, século XIX, a atividade econômica que vem assim para chamar, para revolucionar, para marcar o território brasileiro, a história do Brasil, é o cultivo do café, a cafeicultura, onde principalmente na região sudeste do Brasil, então São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, também no norte do Paraná, região sul já, norte do Paraná, e assim por diante. Então, havia uma procura internacional muito grande por café nesse período aí, século XIX. E a região sudeste, ela apresentava as condições ideais para o cultivo do café. Que condições ideais eram essas? Um clima tropical, quente e mais úmido, um solo fértil, conhecido como solo de terra roxa, e essas condições aí facilitaram o desenvolvimento da cafeicultura nessa área do Brasil. Não deu outra, né? O café, vou mostrar um mapa para vocês aqui, olha. O café ele começou a ser cultivado aqui no litoral, essas áreas cinzas, tá, gente? No litoral norte de São Paulo aí, sul do Rio de Janeiro. Após 1850, o café ele começa a se expandir para o interior de São Paulo, Rio de Janeiro, atinge aí Minas Gerais, Espírito Santo, o norte do Paraná. E após 1900 ele continua se expandindo para o interior de São Paulo, essas áreas aí amarelas. E eu quero destacar aqui dois acontecimentos históricos muito importantes nesse período, que foi a proclamação da independência, né, em 1822, quando Dom Pedro ele declara a independência do Brasil de Portugal, e inicia-se o período imperial no Brasil, que vai de 1822 a 1889. É nesse período aí, gente, que o cultivo do café ele mais se expande pela região sudeste, com o auxílio do trabalho escravo, com o trabalho dos africanos, que foram uma mão de obra fundamental aí para o desenvolvimento do cultivo do café na região sudeste, inicialmente. Porque depois, outro acontecimento histórico importante aí que acontece é a princesa Isabel assina aí a libertação dos escravos em 1888. E aí, sem a mão de obra principal para o cultivo do café, os cafeicultores, né, o governo brasileiro, ele começa a incentivar, a estimular a imigração para o Brasil, ou seja, estimular a vinda de pessoas para trabalhar como mão de obra nas lavouras de café. E aí começam a chegar no território brasileiro milhares de portugueses, de italianos, posteriormente de espanhóis, de alemães e de outras nacionalidades também. E esse povo, gente, eles trazem a sua história, eles trazem a sua cultura, o seu modo de viver, e isso vai marcar aí a história do Brasil até hoje. Não só a história, mas o espaço geográfico brasileiro. E falando em espaço geográfico brasileiro, algumas modificações importantes que aconteceram principalmente na região sudeste foi o quê?
a abertura de novas estradas, a construção de ferrovias, porque até então o transporte era feito por meio de animais do interior para o litoral. Então, dá-se a modernização, a construção de ferrovias para transportar esse café do interior para o litoral, de onde ele era exportado para outros países. Outra mudança importante na região sudeste foi o crescimento, o desenvolvimento das cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Isso porque muitos fazendeiros, os barões do café, os donos das terras, muitas vezes eles deixavam a administração das lavouras na mão de outras pessoas, de administradores, e iam morar na cidade, onde investiam em fábricas, em bancos, e aí fazendo com que o espaço urbano dessas regiões crescesse de forma significativa, certo? Com relação ao espaço do Brasil de um modo geral, eu quero que vocês observem com muita atenção esse mapa do século XIX, tá? Da economia do século XIX, e vocês percebam que, vamos aqui por regiões, olha, a região norte, ela continua aqui se destacando no extrativismo, exploração das drogas do sertão e do látex também, principalmente. A região nordeste continua aqui com destaque para a pecuária, criação de animais e também a agricultura, a cana, né, que aí nesse período já estava em decadência, mas se continua. Aqui um destaque também para o cultivo do algodão no interior do Nordeste, tá? A região central aqui, central-sudeste do Brasil, um destaque também para a pecuária e para a mineração, que se destacou no século XVIII. E aqui a região sudeste, propriamente dita, o destaque aí para o café, né? O cultivo do café aí nessa região. A região sul aqui, nós temos destaque para a pecuária e para a agricultura nesse período. Um ponto de fundamental importância que eu quero chamar a atenção de vocês é que nesse período aí, o Brasil ele parecia um arquipélago, era chamado de economia de arquipélago. Por quê? Porque não havia uma comunicação, um comércio entre as regiões dentro do Brasil. Era isolado, olha, esse extrativismo aqui, tudo que era extraído era enviado para fora. Os produtos aqui do Nordeste também, a maioria deles, principalmente a cana de açúcar, era exportado para outros países. O café exportado, os minérios extraídos na região central exportados. Então, assim, não havia um consumo interno, uma comunicação, digamos, interna entre as regiões. Não haviam estradas, não haviam vias de comunicação. Isso só vai surgir depois com o processo de industrialização do Brasil, tá? Então, por isso que era chamado de economia de arquipélago, porque era tudo voltado à exportação. E aqui também cabe uma consideração sobre o café. O café, assim como a cana-de-açúcar, ele também foi cultivado em forma de monocultura. Então, em grandes propriedades de terra, onde era cultivado apenas o café, poucas pessoas ficavam com muita terra, a terra ficava concentrada na mão de poucas pessoas, enquanto a maioria inicialmente trabalhava de forma escrava e depois de assalariada, né, com baixos salários. E isso explica também a histórica desigualdade que vem se construindo no território brasileiro desde o início da ocupação, tá certo? E é isso, minha gente. Tem uma atividade aí, olha, enquanto vocês fazem um print aí ou um pause nessa atividade, eu quero só dizer que eu vou deixar o link na descrição do vídeo das outras aulas relacionadas a esse assunto, caso vocês queiram tirar dúvidas. Então, o link da aula da economia do século XVI, XVII, XVIII, aqui embaixo, tá bom? Então, bons estudos!